Filipenses capítulo de número 2. Eu precisava falar isso para vocês. Eu disse que me assusto com as coisas de Deus e me assusto mesmo. Porque desde ontem, o Senhor então tem incendiado o meu coração para o texto de Filipenses 2, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho conversado muito pouco com o Juliano, mas eu acho que o mesmo Espírito que incendiou o coração dele para abrir o culto aqui também me deu um restinho de informações a respeito dessa questão. E eu quero poder compartilhar com vocês. Vocês querem? Estão afim? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu queria te convidar, volta um verso para mim, por favor, verso 3. Depois da primeira vírgula, eu queria te convidar a você ler comigo 1, 2 e 3. Mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus. Queria que você fechasse os olhos, em nome de Jesus. Queria que você se desse essa oportunidade. Oh, Jesus. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Dá-nos o privilégio da Tua presença na Tua palavra. Dá-nos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. É isso que a gente te pede. É quase uma loucura saber que existem tantas pessoas se reunindo em torno do nome de Deus, de Jesus, mas não tem a salvação de sua alma e a eternidade como alvo de suas expectativas. Porque, conforme o nosso irmão aqui, abrindo o culto, disse que nós temos o privilégio de crescer na graça e no conhecimento de Deus, é inevitável que todo mundo que começa a ter contato com a palavra de Deus e então começa a crescer no conhecimento e crescer em sua graça, um momento ele põe o seu alvo, ele aponta a sua esperança, ele aponta os seus olhos para a eternidade por N motivos. E creio eu que um dos
um dos grandes motivos para que nossos olhos estejam apontados para a eternidade, é que lá então nós vamos nos encontrar com Deus, e vamos nos encontrar com Jesus. Eu amo essa mensagem, talvez qualquer dia eu volte a falar sobre ela. O Senhor disse que naquele dia nós conheceremos Ele tal como Ele nos conhece hoje. E o que a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus a nosso respeito? Ela fala que Ele conhece a gente em tudo. O salmista diz: ainda que a palavra venha à minha boca, antes que a palavra soe no tom da minha voz, tu já conhece. Agora você imagina que Jesus disse que nós conheceremos Ele tal como Ele nos conhece. Já imaginou você conseguir prescrutar ou caminhar nos lados e nas profundidades de Deus e conhecer Ele tal como Ele te conhece hoje? Essa é a promessa, que da forma como Ele nos vê e vê tudo, nós então também veremos tudo. E é por isso que fala que lá haverá a plenitude da graça. O que é plenitude? É tudo, é o total, é tudo que existe, é o ápice. Agora, irmãos, pensem bem, se a gente vem a um culto cheio de pecados, de problemas, cheio de traumas, cheio de carrapichos, cheio de sujeira, e a gente ainda sente a graça dele, imagine para os salvos, que algum dia encontrarão ele, e poderão ver ele em tudo. Então imagina que se a gente sente a graça aqui, imagina toda a graça como é. Se a gente sente a alegria no Senhor aqui nessa terra, imagina toda a alegria como é. Imagina não existir nada além dele. E imagina que a promessa é que Ele nos vai satisfazer pela eternidade somente com Ele. Por isso é um absurdo transferir visões materialistas para o reino. Coisas do tipo: eu quero ir para o céu porque aqui eu sou pobre, mas lá eu vou ser rico, pisar em ruas de ouro. Eu quero ir para o céu porque aqui eu sou doente, mas lá eu vou ter saúde e vou desfrutar da saúde. Não, é por muito mais que isso que uma alma tem que desejar ir ao céu. É para simplesmente viver pela eternidade, olhando, admirando e conhecendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O prazer da igreja, o alvo da igreja tem que ser esse. Não existe outro propósito para que a igreja exista, senão para gradativamente, dia após dia, contribuir para que pessoas tenham a sua esperança na eternidade com Cristo. A questão é que a eternidade com Cristo, para que nós consigamos chegar nesse lugar, ou para que nós consigamos ser levados a esse lugar, essa palavra se encaixa melhor, porque não somos nós que vamos chegar, é Ele que vai nos levar. Existem algumas prescrições. Existe o médico, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele prescreveu alguns pontos para que uma alma pudesse encontrar nele o caminho de ser levado, pudesse ser levado por ele, porque é certo que a humanidade vai se encontrar com ele, e é certo que a igreja vai triunfar na eternidade, e não vai triunfar porque outros foram rebaixados, vai triunfar nele, como Paulo disse: se há alguma glória, e se eu vou me gloriar, que seja na cruz de Jesus Cristo, que seja no seu sacrifício,
Se algum dia eu contar alguma vantagem ou falar de alguma coisa, eu vou falar sobre a cruz de Jesus, porque de mim nada tenho a falar, mas eu tenho a dizer a respeito daquele que naquela cruz projetou, naquela cruz, me comprar e me dar a riquíssima oportunidade de crer que a eternidade de paz nele me aguarda. Eu preciso que você ouça isso. Não existe nenhum outro propósito pelo qual Deus encarnou em Jesus e foi até aquela cruz. Não existe nenhum outro propósito senão que a tua alma um dia esteja na eternidade. Não existe outro propósito. Qualquer outro propósito que, se for colocado no meio disso, é visão mundana, herege e substitutiva, está substituindo a originalidade do propósito de Deus. Deus projetou em Jesus conquistar a humanidade com seu amor, que se esvaiu por aquelas feridas, e por isso o escritor aos Hebreus escreve: entre pelas feridas. Vá até Deus e o adore pelo novo e vivo caminho, pelo caminho das feridas, as chagas, os tapas, os cuspes, os socos, os ferimentos, são na verdade o véu que se rasgou, porque ele fala isso em Hebreus, o véu que se rasgou em sua própria carne. O que ele estava querendo dizer? Que quando a carne de Jesus foi cortada pela maldade do chicote do capataz, quando o pecado da humanidade cortou a carne de Jesus, quanto mais buraco se abria naquele corpo, mais passagem para a graça existiria na mensagem de Jesus, para que o ser humano pudesse encontrar o caminho da salvação de sua alma. O Senhor Deus conquistou isso para nós naquela cruz, moendo o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos nele ter esperança de quando nós tivermos que enfrentar o além da vida. Talvez você nunca tenha sido compelido e forçado a pensar nisso, então eu vou fazer isso hoje. Eu quero te forçar a pensar que essa sua vida vai acabar daqui a pouco. Você não vai muito além, você não tem muito tempo por aqui. Os seus próximos 40 ou 50 anos vai passar como um vapor que aparece e desvanece. Você não tem muito tempo, não haverá muito o que fazer. Quando você piscar o olho, você vai olhar no espelho e vai se ver cheio de rugas, com cabelos brancos, já não conseguindo mais falar, aguardando a única esperança viva que a palavra de Deus nos deixou. Mas nada nesse mundo há de te completar. Não existe nada nesse mundo que possa te suportar, te dar suporte no dia em que você conhecer a passagem do além da vida. E você vai conhecer, e não existe ninguém que possa te impedir de conhecer. Não existe ninguém, nem você, nem ninguém que possa privar você disso. Um dia, todos nós estaremos diante da presença dele. E que dia glorioso será esse? Meu Deus do céu, que dia glorioso será esse, que nós poderemos dizer: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele então responder: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quem dera nós pudéssemos ser o povo que ele há de arrebatar. Porque a Bíblia Sagrada fala que ele vai arrebatar um povo, que ele vai
chamar um povo cristão, tem que considerar as prescrições bíblicas para encontrar esse caminho. Eu quero falar a respeito de só uma delas, e te deixar a fim de voltar para a tua casa e começar a buscar isso, talvez até sozinho. Uma das grandes prescrições bíblicas para que nós possamos encontrar o caminho da salvação da nossa alma é a unidade. Irmãos, preste atenção. Olha o que João Batista falou: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Olha esse texto. Diz: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Olha esse texto. E veja que a mensagem da salvação, ela prevê, ela prescreve. O Senhor deixou como um médico uma prescrição, irmão Marcelo, para que nós fôssemos avisados que nós temos que passar por um caminho, que existem algumas prescrições que nós temos que cumprir, e hoje nós vamos falar sobre essa. Diz João Batista que a humanidade estava, olha, ele está pregando, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Por quê? Porque o monte se abaixará, e os vales se encherá, e os caminhos escabrosos de subida e descida, de buracos, serão aplanados. Algumas versões dizem aplainados, com a plaina. E o que ele estava então dizendo? Que o Senhor estava vindo, e o amor dele iria conquistar pessoas. Você vê que está dizendo, se encherá. Ele não está dizendo, olha, que os montes se abaixem, que os montes se abaixem, que os buracos, que os vales se encham. Não, ele está dizendo, vai se abaixar, e também vai se encher, e os escabrosos serão aplainados. Ou seja, isso não tem nada a ver com a gente fazer. Isso tem a ver com Ele fazer na humanidade. O quê? Pegar o ser humano que por algum motivo se sente lá em cima e olha Jesus de cima. Quantos de nós não olhamos Jesus de cima? Não é? Olhamos a igreja de cima, olhamos a mensagem de cima. Você já teve experiência de se ver, às vezes, ou de encontrar pessoas que olham de cima? Quando você vai numa festa, na sua família, chega lá, tem um tio, tem um primo que não tem muita ideia sobre o Evangelho, e não quer ter contato. Ele olha da onde? Muitos deles olham de cima, não é? Do tipo, o que é isso? Isso serve para quê? Isso não serve para nada. Para que serve isso? São pessoas, são seres humanos que olham para o Evangelho de cima, Ju. Olham com arrogância, olham com soberba, olham para o povo de Deus lá de cima, e olham para a graça de Jesus Cristo como se não precisasse, como se nem quisesse ter contato com aquilo, soberbamente, estão olhando de cima. Sabe o que diz? João Batista pregava dizendo, ó, preparai o caminho. Sabe por quê? Porque tem vale que vai abaixar. E talvez nós estejamos aqui do lado de um vale que abaixou, que não é mais vale, monte, perdão, do lado de um monte que não é mais monte, ele abaixou. Sabe o que é o monte que abaixa? O monte que abaixa é aquela consciência que olha a palavra de Deus, que olha o cristianismo, que olha a igreja, que olha o louvor, que olha a mensagem, que olha os homens que então servem a Deus de cima.
Eu sinto isso às vezes como pastor. Não, deixa-me ser mais sincero, eu sinto isso sempre. Quando você me apresenta para alguém, quando eu vou na tua casa e você me apresenta para alguém, esse aqui é meu pastor. Às vezes a gente cumprimenta o que tem a graça, o que tem o evangelho, a pessoa te cumprimenta, é legal, só te respeita, te dá aquele devido respeito, mas constantemente a gente é apresentado a alguém que naquele momento olha a gente de cima. E eu não quero julgar essas pessoas, porque eu também já olhei de cima, mesmo sem saber que eu era buraco. Eu também já vi muitas pessoas olhar de cima. E quantos de vocês não olharam de cima o evangelho dizendo: eu, dentro de uma igreja? Jamais. Eu sentado num domingo ouvindo alguém pregar, ouvindo um grupo cantar músicas, eu? Você está de brincadeira? Escreve o que eu vou dizer. Eu nunca vou. Ah, é? São montes que João Batista já estava dizendo: vai abaixar. E ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que simbolizam os vales. Sabe o que são vales? Vales são pessoas que não estão olhando de cima o evangelho, que não estão olhando com desprezo, mas que estão tão enterradas dentro de seus traumas, de seus problemas, de sua vida, estão tão longe de tudo, estão sofrendo tanto em sua vida, que não conseguem olhar para cima e ver salvação para a sua história, para a sua alma. Não consegue ver. Está tão emburacada, está tão lá para baixo. E o que João estava pregando profeticamente, que quem estivesse lá embaixo iria ser levantado até um certo nível, e que quem estivesse lá em cima iria ser abaixado até um certo nível, e que quem tinha a vida escabrosa, cheio de altos e baixos, iria ser então nivelados. E quando você olha esse texto, o que você está vendo? Você está vendo Jesus dizer assim: eu vou passar pelos buracos e vou jogar a terra até que ele chegue em mim, e vou passar pelos montes e vou cortar ele, quebrar as pernas dele, literalmente. Eu tive um que quebrou as pernas até o leito da morte, e pude ver um dia no mesmo nível da vida em Jesus, dizer no leito de morte: agora eu compreendi, então agora pode partir em paz. Porque é isso que o Senhor faz, não é isso? Diz que Ele abate o soberbo, não é? O soberbo é abatido. Então é assim que acontece. Ele disse: então eu vou passar por aqueles que estão no buraco, vou trazer eles a andar comigo, e vou passar por aqueles que acham que estão lá em cima, e vou quebrar as pernas deles até eles chegar onde é para andar comigo. E aqueles que têm altos e baixos, uma hora é buraco e uma hora é monte, eu vou ensinar ele que existe um caminho linear para andar. Então esse texto de João Batista revela o que Paulo entende um dia e escreve. O quê? Nós temos por obrigação, existe uma prescrição no caminho da graça. Você quer andar no caminho da graça? Você quer encontrar o evangelho? Você quer encontrar a salvação da sua alma? É por isso que você vem à igreja, é por isso que você está buscando a Deus. A sua esperança está na eternidade e não no que o amanhã há de nos preparar, porque o amanhã pertence a Deus e a gente nem sabe se ele vai existir. Então não tem por que a gente ficar se preocupando com o que há de acontecer amanhã. O que nós temos mesmo é que perceber aquilo que está acontecendo agora, e o que está acontecendo agora é que Deus está nos chamando para um só patamar, para um só lugar, para um só nível. Deus não chamou pessoas para nivelar, para dar a elas cada um nível. Não, isso não é verdade. Deus chamou pessoas. Ele disse: você está olhando de cima, abaixa. Ele disse: você está olhando de baixo, sobe. Ele diz: você às vezes olha de baixo e de cima, fica no linear, fica no nível correto. Agora olha que interessante, e olha que revelação da palavra gloriosa. Qual foi a forma que Deus falou com Paulo? Irmãos, nós temos que ler as cartas, e temos que degustar. Nós temos, irmãos, olha, a escola bíblica vai voltar com força, irmão.
Pelo amor de Deus, não perca isso, porque conhecer as maravilhas de Deus. Eu estava indo hoje para São Paulo conversando com o Valdir, e ontem eu estava numa festa. Eu estava conversando com um jovem, e ele disse: eu convido os meus amigos para ir para a igreja. Eu falo para eles: cara, você tem que se dar uma chance. Vamos lá na igreja, você vai ver, você vai gostar. E se você não gostar, tudo bem, você segue sua vida, mas dá uma chance para você gostar. E naquela hora que aquele jovem falou isso para mim, eu sentado na mesa jantando, eu disse para ele: você percebe o tamanho da responsabilidade da igreja? A igreja tem uma responsabilidade, irmão, que é única e é dela. Sabe qual? Ela tem a responsabilidade de ser cristocêntrica. As nossas reuniões tem que ser um encontro aonde Cristo é o centro, Henrique, não aonde o homem é o centro. Nós não viemos aqui para você ouvir que amanhã Deus vai fazer algo por você. Não. Nós viemos aqui para adorar Ele, porque Ele é o centro da nossa reunião. A existência dessa igreja se dá porque Ele tem, nós temos obrigação de louvar a Ele. Eu disse para ele: presta atenção como existe uma responsabilidade sobre nós. Você imagina que você convida alguém para ir à igreja e diz para ele: se você não gostar, tudo bem. Aí ele vai à igreja, só que a reunião não é cristocêntrica. A reunião fala de dinheiro, a reunião fala de cura, a reunião fala de bens, a reunião fala que amanhã você vai assinar, você vai contratar, você vai ser contratado, você vai ganhar, fique tranquilo, Deus está cuidando, Deus tem o melhor para você. A reunião fala dessas coisas. Aí ele chega no final do culto e diz: olha, amigo, eu não gostei. E eu perguntei para ele, sentado na mesa, do que ele não gostou? Do que ele não gostou? Porque quando a reunião é cristocêntrica, a gente corre o risco de alguém vir aqui e não gostar, não é verdade, irmãos? Cristocêntrica ou não, a gente corre o risco de entrar e não gostar. Quanto tempo você não gostou da igreja? Isso é normal. Agora, olha o tamanho da responsabilidade da igreja. Quando a igreja não é cristocêntrica, quando a reunião não é cristocêntrica, Carol, a pessoa não gosta. Mas ela não gosta, não é do evangelho. Ela não gosta de ajudar as heresias e das fábulas que então se estão vivendo. Porque quando alguém entra numa reunião cristocêntrica, se ela não gostar, é o melhor resultado que pode ter havido dentro dela. Sabia disso? Quando alguém entra numa reunião cristocêntrica, onde Cristo está sendo louvado, se você trazer um amigo um dia nessa reunião, e você dizer para ela assim: olha, se você não gostar, tudo bem, aí a reunião for cristocêntrica, Fê. Hinos como a gente está cantando aqui: que feridas são essas? Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Hinos cristocêntricos. Se no final do culto ele disser para você: amigo, obrigado por ter me convidado, só que eu preciso ser sincero com você, eu não gostei e eu não vou voltar mais, você vira as costas, derrama meia dúzia de lágrimas e volta para a tua casa feliz. Porque alguém não gostar de heresias, de fábulas é uma coisa, alguém não gostar de Cristo é outra. Quando alguém não gosta do evangelho, é porque o evangelho o incomodou. É porque o evangelho encostou em lugares que ele não quer que encosta. É porque o evangelho encostou nele e disse para ele verdades bíblicas que vai mudar. E ele dizendo: eu não gostei dessa reunião. Então a frase de Martin Lloyd Jones vem de novo na minha cabeça: se você nunca odiou o evangelho, desculpa, você nunca conheceu o evangelho. Porque o evangelho
não é e nem nunca foi massagens e outorgação, assinatura da arrogância e da soberba do ser humano. O Evangelho é uma mensagem devastadora. O Evangelho é uma crença para a eternidade. O Evangelho é uma mensagem que destrói quem nós somos e faz então a gente nascer de novo. Olha o que aconteceu com Nicodemos: mestre, tenho visto que é mestre e por isso estou vindo aqui conversar com o Senhor. Ele diz: você tem visto isso? Ah, Nicodemos, tu és mestre e não está entendendo que eu acabei de te falar que tem que nascer de novo. Senhor, como é isso? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e depois voltar? Ah, Nicodemos, você não está entendendo. É nascer de novo, cara. É uma mensagem que vai destruir tudo que você chama de eu e vai construir o Cristo amado dentro de você. Entende? Vai construir alguém que espera a eternidade e não o negócio amanhã. Vai construir alguém que espera encontrar Jesus e não mais um pouco de dinheiro para poder comprar o que a televisão diz que é bom. Ah, não, é um evangelho que nos convida a olhar para a eternidade. Eu disse, cara, por isso quando você convida alguém para uma reunião cristocêntrica, e saiba que se ele disser eu não gostei, é o melhor resultado que essa pessoa pode ter te dado. Olha o tamanho da responsabilidade da igreja. Olha que coisa. Deus precisava de um método. E eu estava falando sobre ler o Evangelho e pedir a Deus que mostre aquilo que Ele fez com o apóstolo São Paulo. É demais, irmãos. Olha João Batista dizendo que vai acontecer. Montes vão ser abaixados, buracos vão ser aterrados, escabrosos vão ser aplainados, e todos um dia estarão de uma só forma. Todos que são de Deus e todos que Deus então alcançou com o seu amor, se estiver lá em cima, vai ter que baixar. Se estiver lá embaixo, vai ter que subir. E se tiver uma vida inconstante, vai receber de Deus uma vida plena. Uma vida plena que não aponta para a materialidade do amanhã. Uma vida plena que aponta para a eternidade. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E como seria lindo se ainda hoje tivéssemos a riquíssima experiência de sermos subtraídos e pudéssemos conhecer Ele face a face, pudéssemos ver Ele como Ele nos vê. Paulo foi tão abençoado, mas tão abençoado, que por intermédio dele, no livro de Filipenses, o Senhor fala como é que vai conseguir isso? Como nós vamos conseguir cumprir a prescrição de sermos um? Como vai ser isso? Porque dizer, olha, vocês têm que ser um, é quase que um desatino, é quase que uma loucura. Exatamente porque o ser humano tem gana por poder. Todos nós. Alguns não se atrevem a ter tanto poder sobre pessoas, sobre ser um político, estar, ser tal. Mas todo ser humano tem gana por poder. Nem que for o poder mandar em sua própria casa, ou poder mandar em sua própria vida. Mas todo ser humano tem gana por poder. Por quê? Porque o poder me dá a sensação de que eu sou diferente. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, só um parênteses, com a igreja. Todo dia alguém inventa alguma coisa diferente. E é engraçado que quando
congrega numa reunião cristocêntrica, e você vem de um desses lugares que todo dia tem alguma coisa diferente, você fica, como diz a Yarinha, aperreado. Você fica avexado. Ué, por que não tem invenções aqui? Precisa ter invenções. E quem inventa é o poderoso da vez. É por isso que o ser humano fica em busca de poder, porque o poder lhe dá o direito de aparecer, de ser melhor, de estar por cima. Só que estar por cima não faz parte do reino de Deus. E se esconder também não faz parte do reino de Deus. E ter uma vida com altos e baixos também não vai dar. Você vai ter, escuta bem o que eu vou dizer. Escuta essa exortação vindo de Deus. Você vai ter que ser um. Porque se não for um, o reino não é para você. Mas como isso pode acontecer? Essa é uma pergunta que, como aqui o nosso irmão estava abrindo o culto dizendo, eu tenho curiosidade. Irmão, você nunca teve curiosidade de saber a ferramenta que Deus criou para que nós pudéssemos ser um? Porque vamos ser sinceros, a gente ser um é um milagre, né, irmão? A gente não consegue ser um dentro da nossa própria casa. A gente não consegue ser um com o nosso esposo, quando na verdade deveríamos ser, a gente não consegue. A maioria dos casais do século 21 vive nessa guerra. Um acusando o outro, um falando para o outro, um querendo dominar o outro. Irmão, eu falo sobre isso, só um parênteses também. Eu falo sobre namoro. Primeiro, eu, pastor Duda, não apoio o namoro de adolescente aqui dentro dessa igreja. E eu, graças a Deus, tenho o presbitério e a liderança dessa igreja junto comigo. Quer namorar, vai namorar lá fora. Se o pai disser que pode um adolescente namorar, eu não quero namorado na porta da igreja se beijando para não ser mau testemunho para os outros adolescentes. Vai namorar lá na tua casa, e se algum dia isso der um bochicho, não me procura para aconselhamento, porque eu não vou aconselhar. Porque eu já estou dizendo, namoro de adolescente é uma porcaria, só dá besteira. Vai namorar quando você saber o que é. Mas eu falo sobre isso. Eu falo com os adolescentes sobre isso, falo com os pais sobre isso. Eu falo, olha, irmãos, começa a namorar há 21 anos, 19 anos. De repente o menino some da igreja. Por que você não está vindo? Ah, porque a minha namorada está lá no emprego, eu tenho que buscar. Falei, como é que ela veio? Como é que ela foi para casa os últimos 20 anos que você não existia? Explica aí para mim. Ah, não sei, é por causa do poder, é do domínio. Começa a namorar, é namorado, não é pai, não é mãe, não é táxi, não é mototáxi, é namorado. Namorado é o quê? Compartilhar sentimentos, compartilhar carinho, desejar casar, né? Fazer o bem. Agora começa aquele negócio, se não for me buscar, onde está você? Eu me lembro de mim, olha, irmão, eu quero matar, pastor. Que a mulher, ela exerce um poder sobre o homem. Eu me lembro quando eu era jovem, a gente namorava, ela falava, se você não chegar aqui 7 horas, eu não vou na igreja. Irmão do céu, era uma pressão. E eu tenho certeza que eu também pressionava ela. Não vamos falar de ciúmes, porque ciúmes é totalmente diabólico. Olha, irmão, casal cristão que fala, ciúme é bom, para pôr uma pitadinha, ó, vai se converter lá do outro lado da face da terra. Fica longe de mim, pelo amor de Deus. Ou se converte e fica perto. Porque, irmão, olha, entrar para dentro de uma sala para aconselhar casal ciumento, eu tenho vontade de fazer um buraco, me enfiar debaixo, porque é cada besteira. O ciúme é uma doença ridícula, demoníaca, do inferno, que faz pessoas perderem tempo e acharem que podem dominar a vida um do outro, mas é a saga do poder. Começa a namorar, vira pai, vira mãe, vai para o médico. Espera aí, tem pai e tem mãe, não é você que vai levar no médico, é o pai e a mãe dela que tem que levar. Não, mas é porque começa aquela bandalheira por causa do poder. E quando casa fica pior. Quando casa a coisa piora, porque a gente tem saga por poder, a gente quer mandar.
A gente quer ver quem manda, a gente quer tomar braço de ferro dentro de casa, aquela guerra. Mas o cristianismo disse que tem uma ferramenta para nós sermos um. E só sendo um é que nós vamos conseguir encontrar o caminho da graça. Vocês conseguem crer nisso? É claro que eu não vou gastar mais tempo falando sobre a desunião da igreja. Isso eu não vou falar. Quantas brigas, quantas discussões, quantos problemas, quantas divisões, quantas coisas horríveis a gente vive dentro da igreja. Mas a proposta é que o caminho da graça para a eternidade nos faça um só. Olha o que ele escreveu. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, e se há entranháveis e afetos e misericórdias, completa a minha alegria, vai. Me mostra isso. Me mostra o quê? De modo que penseis da mesma forma. Irmãos, existe uma prescrição para que nós possamos herdar o reino de Deus. E uma delas eu estou falando hoje, é a unidade. Você sabe o que quer dizer koinonia? A explicação de koinonia mais linda que eu já ouvi de um pastor, há muitos anos atrás, ele disse: koinonia, comunhão, quer dizer a arte de se viver junto com pessoas diferentes. Você já percebeu que todo ser humano que está em busca de um casamento, ele está em busca de encontrar alguém igual a ele? E quando ele não encontra alguém igual a ele encontra alguém inferior a ele para dominar. A gente vê isso na igreja, né? O cara tem 30 anos, vai namorar com uma menininha de 17. Ele fica tentando encontrar alguém igual a ele. Só que eu tenho uma notícia difícil para você. Não existe ninguém igual a você. Aqui dentro não existe ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual a quem está sentado do teu lado. Nós não somos iguais. Alguns são montes, outros são buracos, outros são escabrosos. Não existe ninguém igual. Agora qual é o desafio? E qual é a ferramenta? Preste atenção. Nada façais por partidarismo. Opa! Olha Deus ensinando Paulo, ensina, é o próximo verso. Nada façais por partidarismo, por contenda. Ou seja, nós não podemos ser um, porque a gente tem interesse. E também não podemos ser um para a gente dizer: olha como nós somos um. Você está vendo como nós somos bons? Vanglória. Agora vem a ferramenta que Deus nos deixou através da vida de apóstolo São Paulo. Quantos estão aqui que gostariam de dar o sinal, ticar? Sabe o que é ticar? Passar a caneta amarela na prescrição que você está cumprindo. É tão bom, né, irmão? Quando você ora e você passa a caneta amarela na oração e diz: isso eu já estou fazendo. Quando você lê a Bíblia e diz: lendo a Bíblia, eu já estou lendo. E você começa a perceber que as prescrições da graça estão se cumprindo em você. Se você gostaria de ticar no tema unidade, o que é imprescindível para que você encontre a salvação, você precisa aprender essa ferramenta. Mas com humildade, considere os outros superiores a você. Pelo amor de Deus, irmão, lembre da abertura desse culto e olhe para essa ferramenta e diz se Deus não está te salvando de uma enrascada. Sabe qual que é o problema, irmão? O problema é que a gente vem de uma geração de igreja, a gente vem de uma geração de fé tão acostumada com isso aqui,
que para isso aqui a gente se veste, para isso aqui a gente se prepara. Mas olha o que ele disse: tem uma ferramenta para que vocês sejam um. Eu quero ensinar vocês como é que faz para monte abaixar e para buraco ser aterrado. Eu quero ensinar para vocês como é que quem tem a vida de altos e baixos vai ter uma vida linear. Sabe como? Olhando para o lado, olhando ao teu redor e deliberadamente considerando quem você olha à tua frente maior, superior, melhor do que você. Sabe qual é o problema? Você já leu a carta do americano que escreveu para o Brasil? Alguém aqui já leu? Um americano que viveu no Brasil escreveu uma carta para o Brasil, explodiu na internet e ele falou uma coisa nessa carta. Ele diz o seguinte: que ele entendeu para ele que o maior problema do brasileiro estava no seguinte ponto: existe uma corrupção deliberada, uma corrupção impregnada, e existem pessoas que não querem ser corruptas. O problema é que, como a grande maioria é corrupta, quem não deseja ser corrupto se sente mal e se sente o besta da situação, se sente o bobo, o tonto, se sente o inferiorizado, se sente o ninguém, entende? Aquele que pega a carteira com $5.000 e entrega, ele vai ouvir dos seus amigos no emprego: você é um tonto, por que você entregou? Você achou, ela é sua. E ele escreve nessa carta dizendo que o problema do Brasil está aí. Por quê? Porque as pessoas tentam não ser corruptas, elas tentam ser honestas, mas quando ela se vê sozinha na honestidade, ela diz: eu sou o único tonto que estou fazendo isso dentro dessa terra. E aí se entrega à corrupção. Eu quero transferir essa consciência para a mensagem do Evangelho. Sabe o que está acontecendo? Quando a gente decide fazer o irmão maior, muitas vezes a gente se sente tontos, porque está cheio de gente que, quando você faz ela maior, ela olha para você e diz: é isso aí mesmo, eu sou maior que você mesmo. E aí a gente se sente inferiorizado, mal, e retornamos de novo ao aspecto normal de buscar poder, para que ninguém, em lugar nenhum, inclusive na igreja, fale que eu sou menor. Sabe qual é a proposta de Jesus? É que todos unanimemente aceitem a ferramenta de dizer e de ser menor do que aquele que está ao lado. Porque se nós conseguimos fazer isso como um exército, se nós conseguimos fazer isso como um todo, se não houver ninguém aqui esperando alguém dizer: irmão, você é maior do que eu, se não houver ninguém aqui esperando dizer, para dizer: é isso mesmo, eu sou maior, nós não vamos ter ninguém frustrado, nós não vamos ter buraco que foi aterrado, sendo humilhado por monte que foi aplainado. Nós vamos ter pessoas que naturalmente olham o seu irmão como maior, e um então olhando o outro como maior, estarão todos no mesmo lugar, estarão todos no mesmo nível. Qual? O de menor. Se eu disser que eu sou menor que você, e você disser que você é menor que eu, se você disser para o teu irmão que você é menor que ele, e ele devolver dizendo: não, eu sou menor, logo haverá um conceito de fé de que todos são menores. E foi isso que Jesus fez na mesa da ceia, quando tira a roupa, põe a toalha em seu colo e começa a lavar os pés dos seus discípulos, dizendo: eu quero ensinar vocês que não tem ninguém aqui maior, que todos são menores, e esse é o desafio da prescrição da unidade para a igreja. A igreja vai ser uma quando ela aprender a ter o seu irmão como menor que ela.
Mas enquanto houver pessoas vendo pessoas tentarem ser menores, dizendo: é isso aí, teu lugar é sendo menor e o meu é maior que você, haverá convites para aquela pessoa que está sendo menor dizer: eu não aguento mais, eu sou o único que estou fazendo isso. Eu estou tentando fazer das pessoas da minha igreja, das pessoas da minha casa, eu estou tentando fazer delas maiores do que eu, mas aí as pessoas que eu faço maiores do que eu, pegam e digam: eu sou maior mesmo, é isso aí, eu me sinto mal com isso. Então essa ferramenta aqui só vai funcionar, e nós só encontraremos a unidade, quando nós tivermos como um todo, certos de que nós somos menores do que o nosso irmão. Agora eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, imagina se essa mensagem que o Senhor está me dando encontrar corações dispostos a de verdade ser menor que o outro. Imagina se não existir aspecto nenhum que te faça se sentir superior a alguém. Imagina se você abandonar hoje a batalha pelo poder e assumir hoje a batalha pela unidade. A unidade verdadeira, não essa farsa que a igreja vive. Nós somos um, como um povo, assim bem ajustado. Dá vergonha de cantar isso, né, irmão? Esse hino deveria ser abolido da igreja evangélica. Esse hino não é para a gente. Tem um monte dado à mão que foi lá do outro lado da igreja. Eu não sei como é que vai ser no céu esse negócio. Será que Jesus vai olhar e falar assim: fulana de tal, preparei a cadeira 1, ciclana de tal, preparei a cadeira 50.000. Vai tipo ter que deixar 1 quilômetro eterno de distância. Porque se trombar no corredor da graça, da plenitude da graça, vai esquecer que Jesus está lá e Ele é a luz para a eternidade, e vai dizer: essa peste entrou. Jesus vai ter que criar outro céu, vai ter que morrer de novo. Eu fico perguntando como é que vai ser isso. E aí a minha resposta, depois que eu leio a Bíblia, sabe qual é? Não vai ser. Sabia que não vai ser? Sabia que você não vai entrar? Você sabia disso? Alguém já teve coragem de dizer para você que você não vai entrar? Você não vai. Se você não consegue lutar por isso, eu preciso te exortar hoje: você não vai entrar. E não sou eu que estou falando. A palavra do nosso Deus nos ensinou. Olha a abertura de culto. Senhor, Tu me deste um nome, Deus conosco, e olha, que esse nome possa proteger eles e fazer deles um como nós somos um. Se nós não formos um, como Deus colocará a gente dentro do seu reino, se a gente não é um? Como é que nós vamos entrar se a gente tem problemas? Como é que a gente vai entrar se a gente odeia irmãos, familiares? Como é que a gente vai entrar num reino onde a unidade é uma prescrição, é uma condição? Como é que nós vamos fazer parte da eternidade de luz? Irmãos, não vamos! Não se engane, não vai. Aproveita que amanhã você vai fechar o negócio e dá glórias a Deus, porque é só o que você vai conseguir com Deus, e nem sei se é de Deus, porque o diabo é poderoso e pode dar negócio para os outros também, porque é a eternidade. Existem prescrições. Então ele disse: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmão, olha o que Deus está então nos ensinando. Tem um caminho para seguir, sabe qual? Olha, eu não vou fazer vocês terem reações emotivas aqui agora. Eu não quero isso. Eu me nego a esses momentos.
Ah, irmão, se levanta, diz para o seu irmão que ele é menor que você. Não, isso não. Desculpa. Eu não sou um animador de festa e nenhum palhaço bobo da corte. Eu sou pregador do Evangelho. Eu prego a mensagem do Evangelho para que você olhe e saiba, para que eu olhe, para que todo mundo que entrar por essas portas e passar pela tua vida entenda que você tem um caminho a seguir. E sabe qual é? O de menor. Se você não abandonar e for o menor, não importa quem vai dizer para você, é isso mesmo, você é menor que eu. Siga. Siga, porque o Senhor vai nos unir. Essa é a ferramenta para essa prescrição. Se você quer encontrar a unidade, o caminho é considerar quem está do teu lado, ou participante da sua vida, maior do que você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Grupo de louvor, por favor. Por isso é bom caminhar com pessoas cristocêntricas. Irmãos, enquanto eu aqui pregava, eu vi alguns rostinhos assim, dizendo: fala, Deus. Eu não sou Deus, não. É falar a palavra de Deus. É comigo. Você tem uma riquíssima oportunidade. Sabe qual? A de agora. Decidir ser o menor entre todas as pessoas que você conhece. Ser o mais humilde, o mais humilhado. Ser o mais baixo. Ser o mais simples. Você tem a oportunidade de sair dessa igreja hoje falando para você mesmo: Deus me ajuda, porque amanhã eu vou começar o dia menor, e eu vou trilhar o meu caminho até o reino menor, porque eu não sou maior, eu sou menor. Eu não quero poder, eu quero poder ser filho. Eu não quero poder para os outros achar que eu sou maior. Não. Eu quero poder ser filho. Quero poder sentar na mesa do meu pai como todos os meus outros irmãos. Eu quero poder vir mancando como Mefibosete e ver o pai esticar a cadeira no palácio e dizer: sente-se aqui. Sente-se aleijado, com problema, com dificuldade, pecador. Que você, em nome de Jesus, possa se olhar e se ver infinitamente menor do que todas as pessoas que você conhece. Se você se ver menor, nós seremos um. Só existe uma forma de ser um: todos serem nada, todos serem menores. Nós seremos um na humilhação, no pano de saco. Nós seremos um dentro da nossa casa, porque nossa esposa é menor, é maior, e ela vai dizer: não, meu esposo, você é maior. Então todos serão menores. Nós seremos um como igreja, porque não tem ninguém maior que ninguém, todos são menores. Que desafio, irmão. Que desafio. Quem aceita? Quem aceita o desafio da fé? O Espírito de Deus está a nos desafiar para o cargo de menor.
O Espírito Santo de Deus está pela sua palavra a nos desafiar para sermos daqui para frente menores. Eu sinto a graça de Deus. A gente precisa tentar, a gente precisa lutar, a gente precisa querer, a gente precisa desejar ser menor. Lá no nosso emprego, lá na nossa casa, lá aqui. Você precisa vir em quarta-feira e olhar para o teu irmão e dizer: ele é maior. Porque se você fizer isso, estaremos todos aplainados, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Aplanai os montes, aterrai os vales, os caminhos escabrosos e tortuosos e endireitais, pois o Filho vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, o Rei vem vindo. Ele vem para buscar os menores, Ele vem para buscar os humilhados. E ainda que você saiba alguma coisa sobre alguém, está agora pensando: imagina, isso são só palavras. Isso não são só palavras, isso são palavras de Deus, poderosas para transformar o ser humano. Quantos querem ser menores? Verso 5, por favor. Agora você talvez vai entender esse texto e nunca mais você vai se esquecer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aprendemos qual é o sentimento que tem que estar aqui, o mesmo que teve no coração dele, de ser igual, de estar no mesmo lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com o desafio da unidade. Vá para a tua casa, sabendo que você tem um desafio. Sabe qual? Ser menor que todo mundo que aparecer na sua história. Que o amor de Deus, meu Deus, esse texto fez tanto sentido. Que a graça de Jesus Cristo, que se esvaiu como homem, mesmo sendo Deus, para ensinar a sua glória. E eu quero que vocês aprendam comigo. Eu sou menor, eu quero que vocês sejam menores. E se todo mundo for menor, todo mundo é igual. E se todo mundo é igual, eu quero todo mundo para mim.
seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. E a igreja que aceita o desafio da unidade, e que vai sair daqui com a faca da fé entre os dentes, dizendo: eu vou lutar para sempre.